Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, como Ele sempre está, mas que nós possamos estar receptivos a Ele, ao seu abraço, à espiritualidade amiga que aqui se encontra, né? E que a gente possa hoje ter um entendimento, levar aqui dessa casa uma energia gostosa, né? E que a palestra seja realmente um direcionamento, um tempero para a gente buscar um entendimento melhor da doutrina, um entendimento melhor dos ensinamentos do Cristo, que vão nos modificar, né? Mas depende da gente. Que a gente possa, antes de fazer a leitura, né? A gente sempre agradece as doações de alimentos, né? Que a casa continua fazendo auxílio às famílias, algumas famílias carentes. Nós temos os livros para empréstimo, a biblioteca para venda. Tudo isso auxilia, né, a casa, né, na manutenção da casa, né? A gente fica muito feliz que a casa está sendo uma das poucas casas que estão abertas dentro do movimento espírita para que possa receber esse consolo, trazer o consolo, o entendimento do que está acontecendo, né? Então a doutrina, por ser o consolador prometido, ela vem realmente nesses momentos trazer o alento para todos nós, né? Então a nossa casa está aberta nas quartas e sábados, quartas à tarde e sábados à noite para palestra. A gente condensou em um grupo de estudo somente as atividades, que é nas quartas-feiras, das 7 às 8h30 da noite, e a evangelização, que está de crianças, que está das 5 às 6, e de jovens das 2 às 3h30 no sábado, tá? De bebês, por enquanto, está suspenso. Mais alguma coisa, Beto? É isso, né? O brechó também está aberto todas as terças e sábados à tarde, né? Tem roupas muito boas, presente até pra gente, né? Então tá. Então vamos fazer a nossa leitura para depois a nossa oração. Então, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. Vou tirar isso aqui, senão não consigo ler. É a humanidade real. Eis o homem, Pilatos, tá? Em João 14:5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. E com esse conhecimento de Jesus, que possamos absorver,
o entendimento, a sua energia, o seu amor. Nessa hora de palestra, de comunhão com Jesus e seus benfeitores, para que possamos trazer a luz do Evangelho em nossos corações, nos fortalecendo em nosso caminhar, buscando ser luz para aqueles que só veem trevas. Obrigada, Pai, que possamos ter uma ótima palestra e que o palestrante seja iluminado e amparado pela espiritualidade superior. Que assim seja. Hoje nós temos nosso amigo Rômulo, do Centro Espírita Nosso Lar, aqui da Penha também, nosso querido e companheiro. Boa noite a todos. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto por causa da máscara, né? Que abafa um pouco o som. Mas muito feliz de poder estar aqui hoje, né? E feliz por ver a casa devagarinho retomando as atividades, né? Que o Centro Espírita, na verdade, é um grande hospital, né? E quando o hospital espiritual está fechado, a gente vai aonde? Né? A gente tem as nossas dificuldades. Então é muito bacana, né? A gente vê um aqui, outro lá em Blumenau, devagarinho retomando, porque as demandas têm se intensificado nesses últimos dias, né? Nesses últimos meses aí que a gente tem vivido, a nossa demanda familiar ela tem se intensificado, né? Então nós talvez achávamos que alguns assuntos nas nossas famílias estavam resolvidos, mas no entanto, com a convivência mais intensa, nós percebemos que ainda temos muita coisa a melhorar, né? E vimos muitas máscaras caírem, embora todos utilizando máscara, né? Muitas pessoas se mostraram como realmente são, né? Eu estava conversando outro dia com algumas pessoas e a gente estava falando assim, quanta polaridade, quanta briga, Na verdade, isso sempre teve, só que intensificou, né? Porque daí as pessoas estão mais convivendo mais próximas, né? Embora online, mas aí vão para a internet, falam tudo o que querem, enfim. E a gente tem percebido isso, né? Então esse tema ele surgiu na terça-feira antes da pandemia. Foi algo assim que me intrigou muito. Quando a gente prepara uma palestra, a gente começa a sentir no ar assim, né? Poxa, o que eu gostaria de falar? O que talvez a espiritualidade queira que eu fale, né? E a gente tenta pescar essas intuições que possam vir, né? Para a gente comunicar. E meu Evangelho no Lar, em casa, é sempre às terças-feiras à noite. Lá pelas 9, 9h30, né? Agora a gente destinou que ia ser 9h30. E aí abriu o Evangelho, não sei se na casa de vocês também abre assim, mas abriu o Evangelho não mostrar, né? Para a mão esquerda o que a mão direita faz. Eu pensei, gente, e sempre quando abre algo no Evangelho eu fico intrigado, eu fico pensando assim, será que eu estou fazendo isso, né? Qual é o ponto que eu tenho que prestar atenção, né? Que talvez eu esteja falhando, porque geralmente o Evangelho abre, ou eu estou vivendo aquilo, ou imediatamente, na mesma semana, eu acabo vivendo aquilo e olha, o Evangelho queria me avisar disso. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou fazendo isso, gente? Em que momento que eu fiz isso? Será que eu estou me promovendo por alguma coisa que eu estou fazendo? Mas não pode. Mas isso não é certo, mas talvez naquele dia, eu fiquei me perguntando. E aquela terça-feira assim passou, a quarta, a quinta, e a quinta deu então que fecharam todos os comércios, daí apareceu a polícia lá onde eu trabalho, mandou todo mundo embora, enfim, aí começou tudo que a gente está vivendo até agora. E aí eu fui percebendo o que as pessoas começaram a fazer no início dessa pandemia, as pessoas que queriam realmente, as pessoas que queriam ajudar, né? E aí eu vou fazer uma comparação. Quando meu filho, né, ficava em casa de manhã, porque agora tudo se modificou, né? A gente saía para trabalhar, eu e minha esposa de manhã, meu filho ficava com uma moça em casa, e aí ele fazia um desenho, ele pintava, ele arrumava as coisinhas dele no canto, ele arrumava os legos, arrumava os brinquedos. Quando eu chegava meio-dia para almoçar em casa, que eu tenho essa felicidade de almoçar em casa, ele já vinha correndo me falar, eu fiz isso, pai, eu fiz isso, eu guardei aquilo, eu pintei isso, olha só o que eu fiz, não sei o quê. 3 anos de idade, assim, com aquela empolgação me mostrando as coisas.
E quando começou esse processo de pandemia, as pessoas começaram a fazer igual meu filho de 3 anos de idade. Eu doei tantos respiradores. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. E começaram a se promover em cima das coisas que aconteceram. E eu comecei a ver uma enxurrada de coisas assim. A gente sabe que os centros espíritas sempre fizeram isso. A comunidade católica sempre fez isso, sempre doou coisas. Pastoral da Criança tem um trabalho incrível com as mães. Centros espíritas, já fui visitar a Mansão do Caminho lá do Divaldo Franco, trabalhos incríveis, que nunca tiveram essa promoção toda, porque o trabalho que a gente já sabe, feito para assistência, ele tem que ser um trabalho silencioso. A gente promove nesses momentos que a gente está reunido, que a gente precisa, mas quando a gente entrega, a gente trabalha nisso com o mais absoluto sigilo. E esse é o compromisso que a gente tem quando a gente está à frente de um trabalho desse. E aí eu comecei a perceber que as pessoas espiritualmente, elas estão uma criança de 3 anos, que precisam dizer o que fazem de bom para ser aprovados. E aí começou uma disputa. Quem é que doa mais respirador? Quem é que faz a live que doa mais alimento? Quem é que não sei o quê? E virou isso. E a gente viveu isso escrachado, assim. Eu pensei, nossa, parece meu filho de 3 anos quando eu estou chegando do almoço, quando eu estou vindo almoçar, que precisa falar que fez alguma coisa boa. Porque antes disso, talvez as pessoas estavam negligenciando muito o próximo. Talvez as pessoas não estavam fazendo nada pelo próximo. E aí quando acontece uma situação dessa, a consciência pesa. E aí para eu dizer que eu sou bom para mim mesmo, eu tenho que às vezes falar para o outro que eu sou bom. Mas a pessoa que sempre fez e que faz, ela não sente essa necessidade, porque ela já aprendeu, porque isso talvez é uma forma até de expor aquele que está recebendo, que não tem necessidade, né? Então, o tema Deus conhece o seu coração, na verdade o primeiro tema era assim, quem doa mais respirador? Mas eu falei, como ficou muito ofensivo, aí eu pensei, eu vou botar esse tema para ficar mais leve. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que a gente faz no mais absoluto silêncio e íntimo. Quantas vezes a gente cala uma palavra, né, ou calou uma palavra nesse momento de pandemia que poderia ter virado uma discussão? Ou às vezes a gente não calou, né, e virou uma discussão. Sabe? Deus conhece qual é a nossa dificuldade e aonde aperta o nosso calo, e de repente aquilo que aperta mais é onde a gente mais está fazendo o trabalho para doar, né? Talvez antes de tudo isso, a nossa situação mais dificultosa era arrumar tempo, né? Para doar para o próximo, para fazer algo para o próximo, para pensar em algo para o próximo. Hoje a gente já pensa que não, talvez não é, né? Agora a nossa demanda não é mais tempo, mas é a questão de se locomover, de estar junto. Então a espiritualidade está nos mostrando que existem outras situações, né, que a gente precisa prestar atenção, que a gente pode ter outras limitações também, né? Não só do tempo, né? Que a nossa desculpa era sempre não ter tempo, não ter tempo, não ter tempo, e agora a gente já não pode fazer e fica se martirizando por isso, né? Então, não sabeis a mão esquerda o que faz a direita, é justamente nesse tempo de pandemia que a gente está lavando tanta mão, né? As mãos estão tão juntas, né? A gente lava a mão, lava a mão, lava a mão, né? A gente criou um protocolo lá na fábrica que a cada 1 hora todo mundo tem que lavar a mão. E aí tem que ir lá, né? Estão trabalhando, não pode sair para pegar água, vai uma pessoa pegar água, a gente, né, está fazendo assim, como vocês, assim, distanciamento. Então, nesse momento, principalmente em que as mãos são tão íntimas, como é bonito descobrir coisas que a gente não sabia daquela pessoa, né? Que a pessoa fazia. Por exemplo, na nossa família, não sei se vocês lembram, quando o Ayrton Senna desencarnou, vocês lembram lá em 90 e tantos, eu agora nem lembro mais o ano. Ele desencarnou. E a gente não sabia muita coisa, a gente sabia que o Ayrton era um campeão, que ele, né, que ele corria, enfim, mas ninguém sabia a parte social que ele fazia, que depois apareceu, depois do desencarne dele, eu não sei, a minha família, pelo menos na época, a gente não sabia. Quando apareceu isso, a gente percebeu quanta coisa bacana que aquele cara fazia. E quanto a gente valorizou mais e quanto mais ele ganhou o nosso respeito por isso.
E a instituição dele está até hoje lá, funcionando, com a irmã dele tocando. Então, isso é bacana. Quando a pessoa não tem a necessidade de expor aquilo, quando aquilo não vira um marketing para chamar as pessoas para si, né? Como tem outros artistas no mundo, como o Bono Vox, né, do YouTube, que faz um trabalho maravilhoso, né, em relação a isso. A cantora Shakira, que tem a Fundação Pés Descalços na Colômbia, que constrói escolas para as crianças carentes, mas a gente não sabe disso, porque só sabe disso quem estuda a vida dessa pessoa muito a fundo, porque não é aquilo de vitrine que a pessoa faz para chamar a atenção para si. Então isso é muito bacana. Nós devemos admirar as pessoas que realmente merecem a nossa admiração e não cair nessa falta de maturidade. Eu não digo nem que a pessoa faz por mal, mas eu digo que é uma falta de maturidade espiritual. Falta crescer ainda nesse ponto, né? Para não precisar expor quem está recebendo e também não tentar ganhar notoriedade. Então, quando Jesus falou essa frase, né? Quando a gente aprende no Evangelho essa frase, ela quer dizer, por mais intimidade que a gente tenha uns com os outros, mas que a gente não tenha necessidade de nos promover em relação a isso que a gente faz, né? Para que as pessoas não tenham necessidade. Mas quando a gente precisa. Por exemplo, eu já trabalhei no departamento de assistência de um centro em que nós ganhamos uma doação enorme do Rotary, muito grande, para fazer o Natal para as crianças e tal. A gente fez o Natal, a gente fotografou todo o Natal e a gente mandou para o Rotary como uma prestação de contas, que era o que eles queriam, porque o valor realmente era muito expressivo. Então, isso é uma coisa. Agora, pegar aquelas fotos das crianças recebendo as coisas, do Natal, e colocar na internet, e expor, e se promover, é outra coisa. Então, a gente tem que agir com muita maturidade quando a gente está nesses momentos, né? Nesse processo do ato, da caridade, enfim. Então, assim quando, né, Jesus falava, derdes esmolas, não façais tocar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, para a gente entender esse processo de esmola, que era na época de Jesus, né? Então, para o povo hebreu, né, a esmola, que até puxei o significado de esmola no Google, então, dádiva caridosa, feita aos pobres, ato de auxiliar, de prestar ajuda e socorro. Então, o processo da esmola para o povo hebreu era um processo que ele precisava acontecer. A pessoa só era um grande hebreu se a pessoa desse a esmola. Era algo que tinha que acontecer. Então, como é que eram os processos, né? Então, eu era um agricultor, por exemplo, e plantava milho. Então, todas as laterais, né, da fazenda em que haviam as intempéries, né, todas as laterais das plantações eram destinadas para esmola. Então, ou, por exemplo, eu estava, né, escolhendo a fruta aqui e a fruta caiu no chão. Né? Geralmente no mercado, quando a gente vai pegar aquele bolo de laranja, às vezes a gente está escolhendo uma laranja, uma cai no chão, a gente pega aquela laranja, devolve, né? Ali, ou pega e compra. Lá, no processo de esmola lá dos hebreus, aquele alimento que caísse no chão era para ser doado para esmola. Então, quem recebiam essas esmolas? As mulheres viúvas, né? As pessoas carentes. Então, já existia um processo de produção que era destinado para essas pessoas, mas isso mudou hoje. As pessoas que dependem totalmente do próximo, porque não existe algo produzido que a gente destine uma parte da nossa produção para isso, a não ser que alguma empresa, né, às vezes alguma empresa que atinge um faturamento X e aí destine certa parte para ajudar alguém, mas isso não acontece mais. Mas no povo hebreu, esse era o processo da esmola. A esmola tinha que ser dada, mas lá antigamente a pessoa quando doava, né, os hipócritas, como Jesus falava, os fariseus, eles faziam para se promover. E esses fariseus, eles estão reencarnados aqui de novo. Tipo, alguns estão cantando,
estão atuando, alguns estão no meio, alguns somos nós mesmos, né? Estão reencarnados aí. E ainda com os mesmos vícios, com as mesmas situações a resolver, né? Então, o Chico escreveu essa frase, eu achei muito bacana para dividir com vocês, que é assim: orientação nós temos muitas, falta intérprete. Então a gente sabe disso. Quem é que não sabe, que acha que expõe a outra pessoa? A gente sabe disso. Só que muitas vezes nos falta interpretar aquilo. O Evangelho tem lições maravilhosas. A gente já, quantas palestras talvez vocês vieram aqui e já ouviram, mas aquilo é difícil de entrar. E aqui, esses ensinamentos muitas vezes são mudanças de hábitos dessa reencarnação, às vezes de outras. E a gente tem que ir aos poucos tentando colocar isso na nossa vida, sabe? Então, o ato de ajudar silenciosamente também é um deles. O hábito de ajudar, o hábito de fazer isso como se fosse algo que tem que ser feito, e realmente é um dever, né? Se nós somos filhos de um pai, né? Nós somos, é uma afirmação, filhos de um pai justo e bom, nós precisamos ser filhos justos e bons. E muitos recursos passam por nós para chegar às pessoas que precisam, né? E nós temos que fazer isso, essa é a nossa parte, a gente tem que pensar nisso. E aí, quando a gente for fazer isso, fazer de uma forma silenciosa. Então, a gente sabe disso, mas falta interpretar essas leis, falta a gente saber fazer isso na prática, no dia a dia, né? Então, um dos intérpretes, né, que veio nos mostrar de como interpretar as leis foi Jesus. Então, né, ele fala isso nessa frase, ele fala várias vezes essa frase. Quando ele passa aqui na terra, ele fala várias vezes: aprendeste o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Então, aprendeste o que foi dito, mas agora assim, eu vou te fazer interpretar isso aqui. Aprendeste que é assim, mas na verdade é isso por causa disso, vou fazer assim, é assim que faz. Vê como eu faço, vê como eu ajudo, sabe? E aí a gente vendo o exemplo de Jesus, a gente vai notando, é dessa forma, é silencioso, né? Abriu agora a mensagem, né? Que assim, quando fores açoitado, é difícil, quando fores excluído, paciência, que é o que nós somos desafiados a viver agora. Nós estamos sendo desafiados a viver isso, né? Um momento de paciência, um momento delicado financeiramente para todos nós, né? Porque talvez muitos de nós estão trabalhando meio período, ou estamos desempregados, vivendo de seguro-desemprego, ou das mais variadas, ou o nosso comércio diminuiu muito a frequência de clientes. Nós estamos desafiados a viver na fé. Estamos desafiados a viver aquilo que Jesus falou, se preocupar com o dia de hoje, né? Que se Deus alimenta as plantas, se Deus alimenta os pássaros, né? Se Deus veste as ervas que não tecem nem fiam, por que Ele não vai alimentar nós? Por que Ele não vai proteger nós? Né? Por que Ele não vai oferecer oportunidade para nós? Então nós estamos entregues à fé nesse momento. A fé raciocinada, a fé da luta, a fé que acorda todo dia de manhã, lava o rosto, escova os dentes e diz: não, hoje eu vou batalhar, né? Vai ser meio período, mas vai ser o melhor meio período, né? Daqui a pouco vai estar tudo bem, né? Vamos orar para aqueles que estão, ou não, ou eu estou em casa, né? Às vezes a pessoa ainda está no processo de isolamento, não, vou ficar em casa, mas vou ficar por uma razão. Então, agora a gente está tendo na pele, vivendo a real disso, né? Porém, vos digo, vivendo a interpretação daquilo que Jesus falou. E essa pandemia mostrou o quanto nós somos frágeis e o quanto nós dependemos globalmente uns dos outros. Então, nada mais significativo e evolutivo do que viver na prática. Muitas vezes nós fazemos grupos de jovens, né? A Débora sabe que ela participa dos encontros e eventos de jovens, e a gente começa a fazer técnicas, vivências para os jovens viverem aquilo, para aquilo marcar e significar algo. Agora a gente está vivendo isso na prática, né? Nós estamos vivendo algo super diferente, que está dando um outro significado para a nossa vida,
e para que isso marque de uma forma que a gente saia melhor disso tudo, né? Tá. E aí pergunto para vocês, né? Qual o estado interno, né, que nós estamos vivendo isso? A interpretação real do Evangelho é o da vida das ações. Então, assim, qual é o estado interno que nós estamos nesse momento? Nós estamos aflitos, nós estamos com medo, nós estamos fortalecidos, nós estamos inseguros, abnegados, confiantes. Como que nós estamos? É difícil a gente ver, talvez, anos de construção de trabalho e a gente vê aquilo desmoronar, né? A gente sentir que aquilo está por um fio, vamos dizer assim, né? Mas nós temos que permanecer na fé. Nós temos um governador espiritual, que é Jesus Cristo, que está no leme disso tudo. E que se a gente for para perecer, nós vamos perecer, mas vamos perecer firmes na nossa fé. E se tiver que morrer, vamos morrer, como Emmanuel fala para o Chico no momento do avião, com educação. Com dignidade. Pelo menos com educação. Quantos estão desencarnando hoje, né? E nós com a oportunidade de estarmos aqui recebendo energias positivas do Altíssimo. Então, meus amigos, nós temos que realmente agradecer a cada dia. Cada dia é um dia. Estava falando sobre isso agora, né? Não dá para programar mais muita coisa. Vamos viver esse dia, talvez amanhã seja diferente, no outro. E sempre foi assim. Só que o nosso automatismo e nosso pensamento sempre no futuro, e amanhã vai ser melhor, e eu tenho que atingir aquilo, a gente não vivia tanto o presente, né? A gente se preocupava mais com as coisas à frente. E agora não, agora a nossa preocupação está sendo mais o presente, porque não adianta planejar tanto o futuro, porque a gente não sabe até quando isso vai. Quem de nós programou uma viagem? Eu acho que se programou foi muito poucos, porque a gente nem sabe se a gente vai poder se deslocar, se para onde a gente vai estar aberto ou não, se vai ter voo para lá ou não, se vai poder de carro ou não. A gente está tendo que viver o presente. Esse é. E como é que está meu estado interno, né, para viver esse presente? Então nós temos a companhia, né, do nosso bom mestre, né? E aí chega uma pessoa para Jesus e fala: bom mestre, e ele fala: bom é só um, que é Deus, né? Tudo vem de Deus. Pegar aquilo que Deus oferece e transportar para algum lugar é obrigação. Então tudo que vem de Deus é bom. Uma pandemia é bom? É bom. É difícil? É difícil. É difícil aceitar isso como bom, sinceramente, porque a gente muitas vezes vê um colega, né, vê um amigo, um parente desencarnando e a gente achar que isso é bom, mas se havia algum comprometimento desse espírito com a contabilidade universal em relação a qualquer coisa que viveu na vida passada, talvez nesse momento é o momento de quitar qualquer déficit que ainda tinha, né, de alguma reencarnação. Como alguns italianos, né, morreram logo quando deu aquela explosão, e eu vi o depoimento de uma enfermeira, que muitos dos italianos mais idosos se abstiveram de ter um respirador para deixar os mais novos se recuperar, né? Então isso é um processo de abnegação que só um espírito muito elevado consegue fazer, né? No momento de desespero em que você precisa de um respirador, tem você com 80 anos e tem uma pessoa com 30, e você fala assim: não, deixa a pessoa de 30 aí na minha frente e eu vou aguentar essa sozinho. Quem de nós tem essa envergadura moral para fazer isso nesse momento? É difícil, mas alguns fizeram. Então se havia algum déficit talvez que essa pessoa tinha, né, com a encarnação passada, com o que viveu, talvez nesse momento ela já esteja fixa, porque é muita abnegação, né? Talvez para uma pessoa que, né, nem é pessoa conhecida, né, não tem nenhum laço de afeto, enfim. Então, nós pegarmos algum recurso, como a gente está vendo esses artistas, empresários, e doar e destinar, dar destino bom para isso, é obrigação, porque tudo vem de Deus. A empresa do cara não é dele, é de Deus.
Deus deu aquilo para ele administrar. O próprio nosso corpo não é nosso, a gente está administrando. Então, a nossa obrigação é fazer esse recurso chegar em quem precisa, através do trabalho, dando valor para aquele que está ali no trabalho, ou então através de alguma doação, seja qual for. Né? Então, a gente vê assim, a gente tem um governo liberou ali os trabalhadores receberem a metade do salário, outros receberem R$600. É obrigação do governo nos servir nesse momento, porque nós pagamos impostos para isso, porque os recursos precisam chegar, e que bom que eles fizeram. Né? Então isso é obrigação. Quando a gente tem recurso, a nossa obrigação é distribuir isso de maneira justa. Sabe, ninguém está fazendo aqui para ser bonzinho, está todo mundo fazendo o seu dever, e fazer o dever é bom. Então, indo mais à frente, nós vamos falar que esse processo de sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz. Quem fala isso é Bezerra de Menezes. Então, quando a gente tem o sacrifício pessoal, seja de ficar em casa, o sacrifício pessoal de trabalhar arriscando, né? Porque alguns trabalham na linha de frente, né? Nós temos agora inúmeros valorosos trabalhadores e que a gente até aplaude lá a nossa empresa fica bem de frente ao hospital e tem sempre uma enfermeira que passa todo dia de manhã. E aí no primeiro dia foi muito legal, isso tem que dividir com vocês. No primeiro dia que a gente retornou aos nossos trabalhos lá, né, ainda meio período, a gente parou lá na frente e aplaudiu ela. Nossa, ela se sentiu tão bem, mas por que a gente nunca viu isso antes? Porque a gente não estava preocupado. Por que a gente não se preocupava com os caminhoneiros antes da greve? Porque a gente não sentia falta. Todos são importantes, né? Todos estão fazendo um sacrifício nesse momento, seja o caixa do mercado, o repositor para estar lá, né? Seja o agricultor, ou seja aquela pessoa que está em casa, né? Vivendo há tantos dias em casa que é difícil também, né? Mas isso é o caminho da luz. Então, quando a gente faz isso, né? Como no caso também do óvulo da viúva, foi que eu marquei ali para contar para vocês, é uma forma também de um sacrifício pessoal. Não sei se vocês lembram, né? Jesus estava no templo com alguns apóstolos, um pouquinho distante, de um lugar que chamava Gazefilácio, que é o lugar de dar doação, a famosa cestinha, né? Bota lá o dinheirinho na cestinha. E aí, então, passou um senhor que doou uma grande quantia em dinheiro, e depois, vocês devem ter ouvido essa história, talvez, né? E depois chegou uma viúva e deu uma moedinha. E aí ele fala para os apóstolos, em verdade vos digo, que aquela viúva doou muito mais do que aquele que doou muito, porque ela doou o que faltava. Ela doou aquilo, ela fez um sacrifício. Então, para a gente ter acesso aos caminhos de grande luz, nós vamos fazer sacrifícios, e esse é um deles. Seja ficar em casa, seja trabalhar com máscara, distanciamento, né? Então está sendo difícil para todos nós, né? Tá, às vezes a gente reclama. Estamos vivendo uma seca aqui no sul, né, gente? Há quantos dias não chove generosamente para a gente? Então, o que é isso? Talvez não é um processo que está lá na Amazônia, numa corrente de ar que tem que vir para o sul e trazer nuvens de chuva e não está vindo porque talvez estejam desmatando. Pode ser que a gente não está preocupado com isso agora. Mas talvez ali na frente, a gente tenha que, né, daqui a alguns anos, a gente tem que parar o país de novo para a floresta poder se recompor, quem sabe? Para a natureza se recompor, porque a gente está destruindo a natureza de um certo modo que ela não consegue se recuperar a tempo. A natureza ela foi feita para nós nos utilizarmos dela, mas ela tem um tempo de recuperação. E a gente não está conseguindo deixar esse tempo para a natureza se recuperar. A gente está consumindo isso com muita velocidade. Eu já dei até uma palestra sobre isso aqui. E a gente tem notado que isso está ficando cada vez mais rápido. E com essa parada do mundo todo, a gente já percebeu até que a camada de ozônio já se fechou um pouco, né, em alguns lugares. Então, assim, talvez no futuro, nossa demanda não seja nem viral, a nossa demanda seja ecológica. É que agora ninguém está pensando nisso. Né? Ninguém está pensando nisso, mas talvez a gente tenha que se antever às necessidades do planeta. Então, aquele que adquiriu, né, a caridade moral tem uma amplitude maior. Então, quando
eu comentei com vocês, que a gente vê ainda a sociedade ainda muito na infância da evolução espiritual, a gente vê que a caridade moral ela tem um certo tempo para chegar. Então as pessoas passam por esse processo de fazer o bem e se autopromover, mas para depois acordar e dizer, nossa, não era assim, né? Então, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é a caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, salvaguardando-lhe a dignidade. Então, quando a gente vai ajudar alguém, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Para resguardar a dignidade de quem recebe. E uma das formas é não divulgar. Então, assim, vocês queiram fazer, não divulguem. Não sejam, meus filhos, não sejam crianças de 3 anos que precisa dizer que fez um desenho bonito e que guardou o Lego de manhã, sabe? A gente pode fazer, a gente é maduro para isso, sabe? Porque no fim é entre a gente e Deus. O que a gente fez de mal, de ruim, de bom, é sempre entre a gente e Deus. A gente veio e vai voltar sozinho. Ninguém vai vir. Né? Talvez seja um desencarne coletivo, talvez. Mas, via de regra, nós vamos sozinhos. E é sempre uma relação entre nós e Deus. Sempre vai ser. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, muitos de nós, às vezes, nós não temos a fé, né? A gente tem essa necessidade de se expor, de expor, enfim, alguns, né? E justamente, e estamos vivendo também esse momento desafiador, e não temos a fé necessária para viver isso, que é difícil, é difícil. E aí a gente está aqui e está com medo do que pode acontecer. Ah, será que eu vou perecer? Será quando é que eu vou conseguir, né, abastecer meu carro de novo? Sei lá, até quando eu vou conseguir ficar nessa situação? Eu tenho para suportar até tal tempo. Então, isso tudo são demandas pertinentes que nos abalam, né, nos abalam nossa estrutura. Então, eu queria contar uma historinha para vocês, que Jesus estava, né, em Genezaré, que é no Mar da Galileia, e aí os pescadores já tinham voltado, e aí sem sucesso, já tinham pescado o dia inteiro, estavam cansados. Então Jesus pede, e eles estavam desanimados, enfim, então Jesus manda eles voltarem para lá, né, e jogarem a rede novamente para eles pegarem os peixes. E aí, essa obediência, né, dos pescadores de Pedro na época, sobre a tua fé, lançarei a rede. Então, porque você falou, eu vou lá de novo e vou jogar. E aí eles então tiveram sucesso e trouxeram bastante peixes. Então, sobre a tua fé, né, é o que vocês têm que pensar agora. Sobre a tua fé eu vou fazer isso. Sabe, quando vocês estiverem agora, né, poxa, estou aqui desesperado, será que eu vou vender? Será que eu vou fazer? Será que eu vou... Porque isso abala a nossa vida. Então pensem nessa frasezinha assim, ó, Jesus, sobre a tua fé eu vou fazer isso. Estou fazendo porque eu preciso. Tenham esse relacionamento com Deus, com Jesus. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Ele falou, quando 2 ou mais, né, se reunirem em meu nome, eu estarei aí. Eles estão com vocês, os espíritos protetores estão com vocês. Eles não querem que vocês pereçam de jeito nenhum, mas nós vamos ser testados a nossa fé no último. No último. Assim como Pedro foi, assim como Tiago foi, assim como todos os apóstolos foram, porque ser cristão é viver isso. É ser desafiado, é ter a nossa fé desafiada. Então nós vamos viver isso. Né? A gente é o cristão agora de 2020, 2021, enfim, agora para frente, somos cristãos agora. Mas nós vamos ser desafiados igual os primeiros cristãos lá. Tem um filme que eu lembro muito dessa questão da fé, num filme em que Pedro já estava na casa do caminho, né? Então depois que Jesus desencarnou, os apóstolos fizeram uma casa para atender pessoas carentes. Justamente aí está a inspiração do nome da casa espírita de vocês, a Casa do Caminho, né? Luz do Caminho. Então, os apóstolos criaram essa casa e começaram a cuidar das pessoas, enfermos, leprosos, todos dentro dessa casa. E só que eles eram atacados por romanos. Essa casa não era uma casa respeitada. Eram os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus eram perseguidos, né?
como vocês hoje são, nós somos todos obsediados, né? Quando a gente né? A gente tem dificuldade e deixa a nossa energia oscilar, a gente sofre esses acessos da espiritualidade inferior. Então chegou um romano e bateu, isso é uma cena de um filme, que eu estava vendo sobre a vida de Pedro. E ele bateu na porta para que essa casa do caminho seja aberta, porque Pedro ia ser preso. E aí Pedro, morrendo de medo, normal, né? Vem alguém que quer te matar, bate a porta, né? Bate na tua porta e te chama, quem é que vai abrir a porta? Super sem fé, né? Mas aí nesse momento, então Jesus se materializa e fala para ele, a porta tem que ser aberta para todos. Então tu vai abrir para o enfermo, tu vai abrir para o soldado romano também. E Pedro abre a porta com a maior coragem, algemado, elevado, enfim. Então é testar a nossa fé no último. Então nós vamos ser testados. Isso daí não é mérito de nenhum de nós. É processo de evolução de todos nós. Todos nós vamos viver isso. E esses infortúnios ocultos, né? Nas grandes calamidades, isso está no Evangelho. Gente, isso está no Evangelho. E parece que Kardec escreveu isso no dia 19 de março. No dia que começou essa loucurada toda aqui no Brasil. De tão atual que é, que eu vou ler para vocês. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Porém, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como os das pessoas que jazem sobre o catre sem se queixarem. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, dentro de tudo isso que está acontecendo, tem pessoas sofrendo caladas, vivendo dificuldades caladas. E cabe a nós, como cristãos, muitas vezes, identificar essas dificuldades e ajudar, né? Então, nessas grandes calamidades, tem pessoas que estão ali em silêncio. Talvez, né? Os médicos, né? Que eu vi algumas reportagens de médicos que estavam há dias sem ter contato com a família, com medo de contaminar a família. Depois de tudo isso passar, né? Nós vamos ter, e aí, né? Graças a Deus, a hora que isso tudo passar e der tudo certo, né? Que a gente tem que ter essa fé, que isso vai acontecer e vai acontecer. E aí nós vamos ter que ter, então, os médicos da economia, que são os empresários, as pessoas que vão tomar frente, os desempregados, que vão ter que lutar para comer, para colocar dinheiro em casa. Então, assim, são processos evolutivos que são para toda a sociedade, né? E tem pessoas ali nesse processo que está ali muitas vezes sofrendo calado e a gente nem está sabendo, nem está valorizando, né, aquilo que ela está passando. Cabe a nós identificar esses processos e ajudar, né? Então, quem é o nosso próximo, né? Esse processo todo que nós estamos vivendo de pandemia nos fez identificar que o nosso próximo é aquele que está lá no nosso lar, conosco. E que muitas vezes, por várias atribuições, agendas lotadas, trabalho ou outras prioridades que a gente dá, a gente muitas vezes deixa essa pessoa sem assistência, né? Que está lá dentro do nosso lar, sofrendo calado com algumas situações. Quantos jovens, eu estava escutando rádio esses dias, Jovem Pan, e aí tinha um jovem que falou assim, que nessa pandemia foi muito bom para ele, porque era um jovem que tinha um irmão mais novo, porque ele detestava o irmão mais novo, né? E agora com essa pandemia eles estão convivendo tanto que ele descobriu que o irmão dele mais novo ele é muito legal, e eles estão se dando muito bem. A gente tem as situações dos desastres, das coisas horríveis, de pessoas se suicidando, como aconteceu na depressão, né, de 29, nos Estados Unidos, né, em que a gente, com a queda da bolsa, então muitas pessoas que perderam tudo, né, tiraram a própria vida e tal, e a gente está vivendo um desafio muito parecido agora. Talvez, né, nossos processos evolutivos, eles são helicoidais, né? A gente volta a viver praticamente a mesma coisa, talvez num outro tempo, com outras influências, mas é quase a mesma coisa. Então a gente, né, talvez tenham empresários que tiraram a própria vida lá em 29 que estão precisando viver isso de novo,
para evoluir, para não tirar a própria vida dessa vez e continuar, né? Então, esse que eu digo que são os médicos da economia, que depois vão ter que estar na linha de frente para recuperar os países, né? E a maneira de promover o bem, a Joana de Ângeles fala, né? O bem é tímido. Quantas, né, batidas o seu coração deu hoje? A gente não sabe, mas no entanto ele está ali batendo. Mas se ele parar de bater, vocês têm certeza que vocês vão sentir um infartozinho, né? A gente vai sentir se o coração parar de bater. No entanto, ele cumpre a função dele silenciosamente, a nosso benefício, né? E o bem é tímido. A gente deveria falar mais sobre o bem, mas não essa exposição hipócrita, né? Mas falar sobre o bem é fazer o bem e fazer o bem chegar para o próximo. Então, a beleza do amor, também que é a Joana de Ângeles que fala, está em quem ama e não em quem é amado. Então, às vezes, eu amo, mas não sou correspondido. A beleza do amor está em quem ama. Às vezes eu estou fazendo bem e não sou notado. Mas a beleza nisso é fazer o bem, não ser notado. Entendeu? Então, nosso coração bate timidamente, nos auxiliando sempre. Então, hoje o planeta conta com aproximadamente 7,5 bilhões de corpos, né? E o vírus, ele precisa de nós vivos, porque o vírus, com a gente desencarnado, com a gente morto, ele morre também. Então, talvez ele seja o antibiótico para que nós possamos ver o mundo de outra forma. Às vezes o remédio é amargo mesmo, é dolorido, é super difícil. Nossa, quando aconteceu aquelas primeiras semanas assim, e que a gente via aquela quantidade de desencarne, aquilo vindo para o Brasil, nossa, dava um pânico. E, né? Nossa, eu fazia evangelho lá todo dia, tipo assim, sabe, para a gente tentar se recuperar, porque a nossa felicidade, a gente está percebendo isso, né, gente? A nossa felicidade não é completa enquanto tem alguém sofrendo. E a gente não via isso antes, né? A nossa felicidade não pode ser completa enquanto que um monte de irmão nosso morre na Itália, ou enquanto que um monte de irmão nosso morre em São Paulo, né? Ou em Manaus, ou no Rio de Janeiro, ou aqui em Navegantes, que agora o bicho está pegando aqui, Chapecó também virou um outro epicentro, né? A gente não consegue ser totalmente feliz enquanto isso está acontecendo. Então a gente percebeu isso, talvez esse antibiótico, né, que é o vírus, né, esse remédio que veio da espiritualidade, veio para a gente perceber o quanto todo mundo é importante, né? O quanto a felicidade de todo mundo importa, enquanto a saúde de todo mundo é importante, não só a minha, né? Esse coletivo. E toda a humanidade nesse momento está a caminho de Damasco, né? Essa é uma cena que acontece que Saulo, né? Que antes era Saulo, depois virou o apóstolo Paulo. Encontra Jesus e no momento que ele encontra Jesus, Jesus aparece com uma luz. Ele era perseguidor dos cristãos, né? Então estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. E aí ele encontra Jesus e vê uma grande luz e cai do cavalo e fica cego por alguns dias, né? Então é mais ou menos esse processo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos a caminho de Damasco. Nós vimos essa luz forte e estamos aí entorpecidos, um pouco cegos, um pouco tristes, um pouco sem saber o que fazer. Mas daqui a pouco tudo isso vai passar, né? A gente está recebendo as orientações da espiritualidade, né? A gente está recebendo as orientações da Organização Mundial da Saúde. A gente está recebendo orientações de cientistas. A gente tem muita fé, né, que eles vão encontrar essa cura. Isso vai de fato acontecer. Isso já está acontecendo, né? A gente já tem 2 laboratórios nos Estados Unidos trabalhando nisso fortemente, que já conseguiram encontrar um anticorpo. A gente acredita que logo isso vai estar disponível a todos nós, mas a gente sabe que tudo que acontece, tudo que vem para a humanidade é através do merecimento. Então que nós possamos agora merecer isso, né? Vamos fazer por merecer. Nós estamos a caminho de Damasco, então vimos essa luminosidade da evolução aí, de tudo que essa pandemia nos mostrou. Caímos do cavalo, agora, né, estamos prestando mais atenção em nós, e agora é o momento de nós retomarmos a nós mesmos, né? Quem somos nós, né? Como está o nosso interno. Então, o inverno das economias e das riquezas darão lugar a novas flores. A satisfação de viver não será mais o dinheiro, mas sim auxiliar uns aos outros a caminho de Damasco. Então, com essa percepção, o que nos falta, né? Não somos completamente felizes,
se todos não estiverem saudáveis, trabalhando, felizes, então agora nós vamos perceber o próximo diferente, né? Agora, quando nós atendemos um fornecedor, a gente vai ver o quanto ele é importante funcionando. Quando nós formos o fornecedor de alguém, o nosso cliente também vai nos perceber mais importantes, porque todos nós somos importantes na cadeia produtiva, né? Na cadeia de viver. Então, a pandemia está nos mostrando isso. Vai ser um inverno para as nossas economias, sim, mas a beleza que vai brotar das relações interpessoais de tudo isso vai ser algo que nós vamos colher aí na frente, podem ter certeza. Então, último recadinho que eu tenho para dar para vocês nesse momento é um recado que Jesus nos deu há muitos anos atrás, que os mansos herdarão a terra. Então, nada de fazer alarde, nada de ser espalhafatosos. Vamos continuar na nossa vida com fé, com tranquilidade, né? Se tivermos que passar pela doença, passaremos com resignação e com fé, né? Nós sabemos que isso pode atingir cerca até de 70% de toda a população mundial, né? Esses são os dados que nos dão. Então, se em algum momento você chegar a viver isso e isso apresentar sintomas, porque podemos até não sabermos, né, que estamos infectados, sejamos mansos, né? Porque Deus está conosco e tudo tem o porquê, né? Uma coisa que eu sempre falo, não existe bala perdida. Não existe. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Agora, a gente não pode desencarnar como um suicida, né? Não tomar cuidado, não prestar atenção, não se cuidar, não cuidar do próximo. Mas se nós tivermos que passar por isso, que sejamos mansos, porque isso é uma promessa de Jesus. Ok? Muito obrigado pelo convite, né? Estarei sempre à disposição assim que possível. Bom? Obrigada, Rômulo. E é sempre muito gostoso, né, escutar você falando aqui na nossa casa. E como sempre, a casa está aberta, é a sua casa também. E é com essas mensagens, né, que a gente possa buscar com Jesus, Ele sendo nosso governador, que a gente possa trazer Ele sempre no nosso dia, trazer Ele nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, buscar fazer sempre uma autoanálise para ver se a gente está no caminho correto. Se a gente tiver qualquer dúvida, consultemos o Mestre. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade. Então, e que Deus, pela sua grandeza, seu amor imenso, Ele nos deu um espírito protetor, um espírito superior que está sempre a nos auxiliar. Só basta a gente buscar sintonizar com Ele. E por falar em sintonia, por causa das orientações, né, nós não estamos fazendo passe individual na sala de passe. Então, vamos fazer o passe coletivo. Então, a gente vai fazer a oração de encerramento. Depois que termina a oração de encerramento, a gente faz a orientação para que aconteça o passe coletivo, tá? Quem não sabe como é que funciona, o passe coletivo vocês ficam nos mesmos lugares, a espiritualidade vai estar agindo da mesma forma como se estivesse individual, só que a gente, como lá, a gente tem que se concentrar, tem que se elevar e tem que estar aberto a essas energias, né, para que esse passe possa estar funcionando com a gente, tá? Então, é a mesma coisa, só que em vez de estar ali, a gente está aqui. E nesse momento de orientação, vocês fiquem em oração interna, né, para que possa elevar suas vibrações e receber essas energias. Mel, só apaga um pouquinho a luzinha ali atrás, amor, que a mamãe vai fazer obrigada, Lili. Então, eu convido a todos para fecharem seus olhos, para que a gente possa fazer a nossa oração, agradecendo a oportunidade que tivemos aqui de receber essas energias boas, de conversar com Jesus, de sentir Jesus.
e assim nos fortalecer para mais uma semana com muitos passos corretos, com muita luz em nossos corações, muita fé e esperança. E assim possamos também iluminar todos aqueles que nos veem, que nos encontram em nossos caminhos, nossos familiares, nossos lares. E assim agradecemos mais uma vez ao Pai, que nos dá a oportunidade da reencarnação e nos mostra o Consolador prometido através da doutrina dos Espíritos. Então agora vamos nos acalmar, continuando com essas vibrações. Vamos nos internalizar, sentir as boas vibrações desse ambiente, fazendo a nossa oração interior, para que possamos nos elevar em vibração e assim receber as benesses do passe, seja para o nosso corpo físico, nosso perispírito ou nosso espírito. Oremos em pensamento. Pai nosso,